Olá, eu sou Viviane e estamos aqui para ter aquela conversa sobre gentileza no namoro. Temos aqui Kate Oliveira, que é pesquisadora da Fiocruz e psicóloga, Eliane Gomes, que é assistente social, especialista em gênero e sexualidade, e Marcos Diniz, que foi promotor de saúde pelo Rap da Saúde e hoje em dia é estudante de teatro. O que é gentileza no namoro, né? Bom, primeira coisa, acho que você conseguir se colocar no lugar do outro. Uma relação gentil, ela é uma relação onde existe um diálogo entre os parceiros, assim. Então, eu acho que gentileza no namoro tem a ver com cuidado, com o outro e consigo mesmo. Para você ser gentil com o outro, você tem que pensar na forma como o outro gostaria de ser tratado. Precisa existir um diálogo, uma conversa tranquila, transparente, sem muita crítica, sem preconceito, um diálogo aberto mesmo, onde as pessoas possam se colocar sem pudor, sem um medo do julgamento do outro, né? Então, acho que gentileza no namoro tem a ver com juntar tudo de bom que a gente pensa numa relação e colocar em prática. Por que esse tema é tão importante, né? Eu queria que vocês falassem um pouco, a partir das suas vivências, das pesquisas, por que é importante a gente discutir gentileza no namoro? Quando a gente está falando de violência no namoro e da promoção da gentileza, né, e de prevenir a violência e tal, nós já estamos falando de violência de gênero. As medidas, as ações de prevenção, elas têm que começar muito antes do que estão começando. Quando a gente pensa em gentileza no namoro, a gente está falando de um momento da vida, se a gente está pensando no adolescente, em que a gente está descobrindo, né? Descobrindo os nossos sentimentos, vivenciando experiências que são novas na vida, e a gentileza no namoro precisa ser percebida como uma estratégia de não violência futura, né? De uma estratégia de pensar novas formas de se relacionar, né? Fora dos padrões que a gente pensa que são naturais, né? Que a violência pode ser um padrão natural e que não é, né? Ela está especialmente ligada aos nossos comportamentos, e os nossos comportamentos podem e devem ser diferentes e permeados de cuidado, de respeito consigo mesmo e com os nossos parceiros e parceiras. O natural é estar banalizado, assim. Isso é normal, o cara dá um tapinha aqui, que é um tapinha de amor, isso é normal, não é nada, isso não significa que ele vai espancar ela futuramente ou que isso vai virar algo grave. E aí eu acho que essa coisa de estar banalizada é que eu acho que a gente precisa começar a quebrar, assim. Um aspecto muito importante é justamente a gente discutir esses mitos, né, que sustentam essas relações violentas. Como você falou, um tapa, na verdade, não é violência, ciúme é uma prova de amor. Eu resolvi fazer um vídeo sobre relacionamentos abusivos. Por quê? É uma coisa muito recorrente, mas geralmente você não sabe que você está num relacionamento abusivo. Uma parte de você sabe, mas você meio que não sabe ao mesmo tempo. Mas Jojo, como eu vou saber se eu estou num relacionamento abusivo? Você não sabe. Ou você sabe, mas você escolhe não saber. Então, fique atento aos sinais. E quais são esses sinais? Vamos responder algumas perguntas aqui comigo. Venha cá, venha cá. Este sujeito está te impedindo de sair com os seus amigos? Ou está te colocando contra os seus amigos e os seus familiares? Ele já controlou à distância as roupas que você vai usar? Ou o lugar que você vai usar essa roupa? Essa pessoa já te pediu para excluir pessoas do seu Facebook ou Orkut, na época áurea da vida? Ou essa pessoa já te impediu de falar na vida real com certas pessoas? E aí, você vai ficando ali, preso naquela teia de manipulação sem fim, achando que você tem que estar ali, porque é a sua última salvação. Porque sem aquele relacionamento, você vai ficar sozinho.
sempre. Isso não é verdade. Isso não é verdade nem por um segundo. Não precisa estar com alguém para ser uma pessoa feliz e completa. Você pode estar só com você. Ela nomeia como relacionamento abusivo questões que às vezes a gente banaliza. A gente viu isso muito na pesquisa que a gente fez com jovens, adolescentes no Brasil inteiro, né? Duas coisas, né? Uma é que quando a gentileza sai de cena, e tudo que envolve gentileza, é conversar, negociar na hora dos conflitos, enfim, conflito faz parte da vida, enfim, ele está aí, abre-se um vácuo aí para entrar as violências, as agressões, não só as físicas, né? Mas também as sexuais e uma coisa que ficou muito clara, assim, as agressões verbais, né? Então, uma coisa que você falou, assim, que é isso aí mesmo, é muito banalizado, é natural, né? E muitas vezes não é percebido como uma violência. Eu acho que refletir sobre isso, da importância da gentileza e tudo que está em torno, está aí a importância, né? E as pessoas muitas vezes não percebem que estão num relacionamento abusivo, como a Jujuto lá no vídeo mostrou, né? Exatamente. A gente viu isso na pesquisa também. Esse relacionamento não fantasioso não necessariamente é um relacionamento ruim, né? Às vezes você precisa lidar com um relacionamento real e que é saudável, né? Tem como ser saudável. Negociar envolve você se colocar no lugar do outro, né? E muitas vezes ceder, né? Não sei, na busca de uma palavra melhor, né? Mas isso não significa se submeter. Quando você faz esse movimento de se colocar no lugar do outro e o outro fazer o mesmo, você entra num lugar de onde você cede e o outro também cede, entendeu? Sim. Que é uma troca. Por isso que eu concordo com vocês e acho que essa discussão é tão rica e tão preciosa, porque a gente aprende isso, né, sofrendo, amando e sofrendo. E aí, como é que a gente aprende sem amar e sofrer? A gente aprende quando a gente tem espaços educativos que favorecem que a gente tenha uma autoestima fortalecida, que a gente tenha autocuidado, que a gente se respeite, que a gente se conheça, para que na relação com o outro a gente tenha essa troca saudável, né? Que bom quando esse exercício pode ser antes do sofrimento, né? Antes de vivenciar a violência. Eu achei tão importante você falar essa questão dos espaços de aprendizado, né? Porque, principalmente nesse momento da adolescência, é um momento de experimentação, né? Então, se você tem um lugar onde você possa falar sobre o que aconteceu, um espaço protegido, que pode ser a escola, pode ser a unidade de saúde, pode ser, às vezes, uma igreja, pode ser dentro da própria família, né? Você precisa pensar sobre isso, poder falar sobre isso sem receber julgamentos, né? Porque uma coisa que eu tenho observado também, e que a gente viu na pesquisa, né, que vocês fizeram, é essa dificuldade também de busca de ajuda. A gente ouviu muito que a escola é um lugar muito fértil na visão dos adolescentes, né, para intervenções, para ações. O próprio momento da pesquisa, que a gente esteve conversando em grupo, fazer umas rodas para os grupos focais, eram momentos muito ricos e eles ficavam querendo mais, eles querem falar. Essa coisa da palestra que é muito complicado, né? Que aí tem um nome e aí você já cria uma barreira. Os adolescentes estão cansados de ficar ouvindo o tempo inteiro. Hoje em dia, principalmente. Que atividades que a gente pode sugerir, já que você estava dizendo, né? Que não é legal só fazer palestra, né? Que tipo de atividades? No período em que eu fiquei no rap, eu fui fazer uma oficina numa escola e aí a gente tinha sido chamado exatamente porque tinha acontecido uma situação de violência muito grave dentro da sala de aula, envolvendo os alunos, e aí eu fui chamado para fazer a oficina, aí combinei com um grupo de adolescentes que a gente ia fazer a oficina, a gente pensou, calhou de eu ir com mais 4 meninas para uma sala onde a maioria eram meninos. A violência tinha acontecido de 2 meninos para com uma menina, e aí a gente ficou pensando como é que a gente vai falar sobre essa violência, que essa violência não pode acontecer dentro da sala de aula. E aí a gente começou a pensar, vamos tentar chegar próximo desses jovens. A gente imprimiu várias fotos com várias situações específicas, que era mais ou menos para a gente pensar numa coisa de pode ou não pode, mas a gente não queria, tipo, isso é errado, isso é certo. Aí a gente imprimiu umas fotos e aí a gente pegou, fez com cartolina aquela mãozinha do curtir, o quadradinho para comentar e o quadradinho para compartilhar, que era uma setinha.
E aí a gente ia mostrando as fotos para eles, e aí eles iam levantando cada plaquinha que eles queriam, se eles curtiam aquilo ou não, se eles comentavam ou não. E aí foi muito maneiro. Essa é a tecnologia mais sofisticada que a gente tem, protagonismo juvenil, né? Jovens falando para outros jovens, né? Entendendo, buscando uma tecnologia ali, né? Uma ferramenta que fizesse sentido para aquele grupo. Muitas vezes os adolescentes não se veem reconhecidos naquela mensagem, ou seja, eles não se veem como os destinatários daquela mensagem. Falam, Lei da Maria da Penha, eles citam Lei Maria da Penha, falam, mas é violência entre casais, entre pessoas casadas, e está vivenciando uma relação abusiva. Não vê que aquilo também pode servir para ela, né? Para ele ou para ela. Às vezes você tem numa escola violência entre os próprios alunos. Aquilo é um ambiente depois propício para ter essa questão também na violência no namoro, né? Porque o que a gente vê, quando o Marcos estava contando, eu fico pensando assim, poxa, que outras coisas às vezes apareceram nessa escola que já estavam sinalizando problemas e que às vezes a gente não está vendo, né? A que a gente deve ficar atento? A gente fica pensando assim, tá, mas qual é a aula que a gente vai discutir violência no namoro? Qual é a aula que a gente vai falar, não exatamente da violência no namoro, mas qual é a aula que a gente vai falar sobre gentileza na vida, nas relações, na relação entre pares ali, com as crianças, com os adolescentes na escola, né? Em qualquer disciplina, qualquer aula é propícia para isso, porque não existe uma caixinha fechada de que eu só posso, né, discutir esse tema numa determinada aula. Mas a nossa formação como educadores é que precisa ser fortalecida, né? Por isso que eu acho tão essencial que a academia esteja discutindo essa temática, né? Que esteja pesquisando para fomentar que os educadores tenham referências, né, positivas dos trabalhos que podem ser feitos e executados. A gente podia comentar um pouco sobre essa questão dessa reprodução, quer dizer, do machismo e, às vezes, quando um adolescente foi criado num ambiente onde, às vezes, essa mulher, né, nessa família era maltratada, como é que ele reproduz isso se ele não tem essa crítica? A gente reproduz porque a gente aprende desde pequeno em qualquer que seja a família. Isso é uma coisa que me chama a atenção, que a gente está discutindo hoje questões que a gente já discutia há muito tempo atrás, né? A violência de gênero não aconteceu agora, mas que a gente tem desenvolvido os estudos para que hoje a gente possa pensar na violência no namoro e não somente no quando casar melhora. Então, pensando naquilo que você falou, quer dizer, na verdade, a gente volta à questão dos mitos, né? Como você mesmo citou. Quando casar, melhora. Não é verdade, né? A gente sabe que isso vai num crescendo e é por isso que é tão importante ter essa intervenção precoce. E o outro mito é justamente de que ser homem, né, ser masculino, é ser agressivo, é ser incisivo, é usar a força. E eu acho que seria interessante a gente discutir um pouco essa questão do machismo, né? O legal de pensar em gênero, né, que a gente está falando de normas que sim se repetem, né? Mas eu acho que a gente também tem que pensar que você tem a repetição ou você também produz a diferença, né? Eu acho que esses movimentos aí todos são frutos aí de um caminhar. Também a gente tem muita coisa repetindo, mas tem coisa que está se mostrando, que está ganhando visibilidade. No que ganha visibilidade, passam a ser debatidas, né? Passa a incomodar, passa a provocar mudanças de posição, né? Repensar, refletir. Eu acho muito legal, muito bacana ouvir um garoto, né, falando disso, né? Eu escolhi desconstruir isso na minha vida. Sempre que vier na cabeça, né? Porque sempre foi assim. Porque mulher é assim. Porque homem é assim. Será? É natural que seja assim. É natural? O que é natural? E esse movimento de pensar é que eu acho interessantíssimo. É um tema para todos nós, né? Todos. Discutir relacionamentos, né? Porque a partir disso, eu acho que a gente vai poder fazer também o que os Paralamas recomendam. Cuide bem do seu amor, seja quem for.